boa noite. Deixa eu ajeitar minha voz aqui. Vamos começar mais um podcast do sono no habitual modo desespero. Já começo aí pedindo desculpas porque a ideia do podcast, a proposta que eu coloquei há um tempo, era ter 2 episódios por semana. E aí nesses últimos tempos não tive muito tempo, ou esqueci mesmo de gravar os episódios. Então ficou um bom tempo sem eu postar novos. Fiquei de fazer a enquete pro próximo episódio de antiguidades também, eu não fiz. Eu ainda tenho que ler uma parte aí da história do José Marroco. Acabou tendo que dividir em 3 partes o podcast dele sobre esse veterano de guerra. E novamente estou aqui no meu carro, dirigindo o trabalho. Na verdade vou tirar uma impressão ali e para um amigo, ele quer umas cópias, e depois eu trabalho. Comecei o modo desespero. Eu só tô falando aqui dentro do carro, que é o tempo que eu tenho de não fazer nada. E o tema é, como diz o bom e velho angolano, que safoda eles, né? Safoda o tema. Eu vou pensar em alguma coisa aqui, mas nesse momento eu tô nesse caminho rumo à cidade de Ceilândia, tirar uma impressão. E a impressão é uma coisa que aqui em Taguatinga é muito cara. Eu não sei porquê. Qualquer lugar que eu vou aqui em Taguatinga, você vai tirar uma impressão numa copiadora, uma lan house copiadora, sei lá, tem uma lan house copiadora aqui do lado de casa. É R$1 para imprimir uma folha preto e branco. R$1. Achei isso absurdo. Como é que uma impressão custa R$1? Você está gastando uma folha e vai imprimir de um lado, porque se você imprimir frente e verso, são 2 impressões, né? Conta como 2 impressões. É R$2. Se você quiser uma folha frente e verso, é R$2. Você está usando a mesma folha, né? Vamos colocar aí que nesse R$1 que você já paga para fazer uma impressão, já tem o custo da folha, que independente se é frente e verso, sendo só um lado, você já vai gastar a folha e a tinta, e vai ter um lucro ali para a pessoa. Só que se você fizer o frente e verso, você está usando a mesma folha. Então é como ter uma coisa que está duplicada ali. Tá entendendo? Tem um custo que está duplicado, que é a folha, mas está usando a mesma folha. Mas ele vai te duplicar como se fosse uma nova folha, né? E aí fica R$2 tirar uma impressão. Um dia desses, foi também em Ceilândia, tem uns lugares caros em Ceilândia também. Eu precisava de um documento, imprimir uma etiqueta para colocar no Mercado Livre, né? Uma encomenda. Aí você imprime uma etiquetazinha dos Correios. Ele manda pro seu e-mail, você imprime a etiqueta, coloca na sua caixinha, no seu envelope e manda. E aí eu fui tirar aí numa copiadora qualquer ali na Ceilândia, e foi R$1 também. Eu paguei R$2 para imprimir 2 folhas. E sendo que numa das folhas a impressão, ela ocupa 1/4 da folha. Então você gastou 1/4, assim, a tinta é bem pouca, né, que foi gasta ali. E eu fiquei triste, cara, com a impressão. E tem uns lugares que cobram mais barato, né, 20 centavos. Aí eu acho que é mais tranquilo pagar 20 centavos por impressão.
Então frente e verso 40 centavos. E se você imprimir uma quantidade muito exorbitante, ele pode até fazer por 15 centavos para você, né? Então assim, eu não sei como é que é o mundo aí das impressões, mas tô bem satisfeito, tá? Com o mundo das impressões, muito caro isso aí. Por isso que vale a pena muito você ter uma impressora em casa. Assim, se você, claro, vai usar, imprimir muito, com alguma regularidade, vale a pena você ter ali uma impressora. Um equipamento que tem um valor ali mais elevado, tem que ficar comprando a tinta, a impressora ela é feita para quebrar, né? Isso eu não estou falando nem de brincadeira. Um dos lobbies, vamos colocar assim, de obsolescência programada mais famosos da história aí da indústria é a de impressoras. É a de lâmpada e a de impressoras. Pesquisa aí, eu tô falando a verdade, de que as impressoras são feitas de fábrica para elas ficarem quebrando e você ter que comprar outra. Essas impressoras mais domésticas assim. Então, tô muito revoltado aí contra o mundo da impressão. Falando de impressão, eu lembrei do quê? De que tem hoje em dia impressões mais avançadas do que a impressão na folha de papel. Porque tem a impressora 3D. E a impressora 3D é uma coisa muito bacana. Para você que nunca viu uma impressora 3D ao vivo ou ela trabalhando, é muito legal, muito interessante. Você poder imprimir um objeto ali de plástico. Aí tem como você fazer o seu próprio plástico para alimentar a impressora. Você pode fazer com garrafa PET. Tem um jeito aí de fazer, mas não sei como é o processo. Mas com uma garrafa PET você pode ir ali cortando essa garrafa e fazendo um procedimento que faz um fio, porque a impressora 3D ela tem um fio de plástico, você coloca ela, liga, enfia dentro da impressora, ela vai derretendo aquele fio e criando ali uma coisa mais ou menos, não sei se muito bem derretendo, mas vai moldando aquele fio ali para criar o objeto que você colocou para ela imprimir. E tem como fazer isso com garrafa PET. E aí a impressora pode ser alimentada aí a partir da reciclagem, que aí você está fazendo um bem pro planeta, né? E eu fiquei sabendo que já tem também uma impressora de alimentos, né? Com suas limitações, mas é uma impressora que produz ali um alimento. Você coloca um alimento, ela vai juntar os ingredientes e fazer para você aquele alimento. Não vai ser qualquer alimento, tem as suas limitações, como eu disse, mas alguns ela faz isso, né? A partir das matérias-primas são colocadas nela, que é muito interessante. Agora, com a impressão 3D, com o desenvolvimento da inteligência artificial, a gente está correndo o risco aí da revolução das máquinas, né? Porque se uma inteligência artificial ela criar uma vida, ou ela criar um protocolo, se tornar mais autônoma e chegar à conclusão na sua automação de que ela tem que destruir a humanidade, porque seria uma consequência lógica para a manutenção da vida, sei lá, coloca assim, criei uma inteligência artificial para pensar aí protocolos de manutenção na vida na Terra. Ela não vai demorar tanto tempo para compreender que a espécie humana está destruindo o planeta Terra e é mais fácil você destruir a espécie humana para preservar o planeta Terra.
demora muito para chegar nessa lógica aí. E aí, se essa inteligência artificial chegar nesse protocolo e estiver ligada numa impressora 3D, pode acontecer uma revolução das máquinas. Ela vai ali querer destruir a humanidade, ligada numa impressora. Vamos supor que é uma impressora aí que pode imprimir máquinas. Uma impressora que imprime outras impressoras e que imprime outras inteligências artificiais e coisas aí diversas, complexas, no futuro próximo. A máquina pode se revoltar contra a humanidade e imprimir máquinas imprimindo máquinas. É basicamente uma reprodução. Só está faltando metabolismo ali, uma consciência, quem sabe. E aí vai virar aquele filme lá do Exterminador do Futuro, que a Skynet, a inteligência artificial lá, ela começa a usar as máquinas lá da fábrica para produzir os robôs e matar a humanidade. A gente tá bem perto, a partir da impressora 3D, dessa eventualidade, que é uma reconstituição do filme Exterminador do Futuro. Reflitam aí sobre a questão da impressora 3D, que a impressora 3D aí talvez seja uma das portas de entrada para a destruição da humanidade. Então, acho melhor a gente voltar a fazer a nossa impressão a R$1 aqui em Taguatinga, outro copiador. E sobre impressão, é isso. Essas são as minhas dificuldades, reflexões sobre a impressão. Impressão de papel, no papel. A impressão de papel tem que ser uma impressora 3D, né? Uma impressora que imprime o papel. Aí essa impressora que imprime o papel podia fazer uma impressora também para papel. Aí você colocava o papel da sua impressora 3D, feita pela sua impressora 3D, na sua impressora para papel, feita na impressora 3D, e aí você ia imprimir no seu papel, feito na impressora 3D, uma coisa, um documento, na sua impressora feita por uma impressora. No caso, uma impressora para papel feita por uma impressora 3D. Isso é uma realidade possível também, né? E depois que você imprimisse na sua impressora, na sua impressora que você imprimiu, no papel que você fez a partir da impressão, e aí foi marcado nele com tinta uma coisa, você pode rabiscar esse papel, escrever ali o seu nome, escrever uma informação, que nesse caso também não deixaria de ser uma impressão. Quando você pega uma caneta e risca o papel, você está imprimindo naquele papel a tinta da caneta, né? De maneira mecânica, humana, mas você está imprimindo ali. Então seria uma cadeia de impressões muito grande, porque você teria ali uma folha de papel que foi impressa por uma impressora 3D e que foi criada por uma impressora 3D, perdão, o papel. E aí a impressão que está nessa folha foi feita por uma máquina de imprimir, feita por uma outra máquina de imprimir. E aí você escreveu o seu nome com uma caneta nessa folha,
imprimindo então a tinta da caneta na folha impressa pela impressora impressa. E quando você fizer isso, você pensar com esse raciocínio, você pode ficar impressionado, no sentido aí agora das emoções humanas, com toda essa capacidade tecnológica. Então você ficaria impressionado com um papel feito a partir de uma impressora 3D, que nele tem um conteúdo imprimido tanto por caneta como por tinta, de uma impressora para papel que foi também impressa por uma impressora 3D. Então isso aí é um inception de impressões que nunca tem fim. Aí você imagina que você pegou essa folha impressa aí de várias maneiras, que você ficou impressionado com a capacidade da tecnologia e como ela permitiu você ter uma folha imprimida por uma impressora imprimida. Aí você pega essa folha, você chega num barzinho com essa folha, pede uma cerveja, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vira pro cara que tá do seu lado e fala: ei, oi, o que foi? Não, saca, não queria te incomodar, mas saca só isso aqui, cara, saca só essa folha. Aí o cara: o que tem? O que tem a folha? Não, saca só, vou te explicar um negócio agora. Olha pra folha aqui. Tá olhando pra folha? Cara, camarada, dá uma olhadinha aqui. Não, tô olhando a folha. O que tem essa folha aí? Calma aí que passou um som muito alto aqui. Olha pra essa folha aqui. Essa folha eu imprimi numa impressora 3D. Ó, cara. E a impressora, e você tá vendo que essa folha tem um negócio aqui que eu imprimi, uma imagem do ursinho Pooh, tá bom? Tá vendo essa imagem do ursinho Pooh aqui que eu imprimi? Colorida? Tô vendo a imagem aí do ursinho Pooh, legal, bonita aí o ursinho Pooh. Então, essa folha, eu imprimi essa folha, eu criei ela a partir de uma impressora 3D, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma outra impressora 3D, ou a mesma, e mandei ela imprimir uma impressora de papel, né, doméstica. E aí eu peguei essa folha que eu mandei imprimir na impressora 3D e imprimi o ursinho Pooh. Tá aqui na imagem? Tá vendo a imagem? Não, tô vendo, já falei que vi, cara. E imprimi essa imagem do ursinho Pooh na impressora que foi feita por uma outra impressora. Tudo isso foi na impressora 3D? Foi tudo isso. Caramba, que coisa, hein? É uma impressora que imprimiu uma outra impressora, que imprimiu o papel para usar na impressora para fazer o ursinho Pooh. Bacana, hein? Pois é, eu fiquei impressionado. Você está impressionado? Eu também fiquei impressionado. Nunca vi isso, né? Essa cadeia aí de impressoras imprimindo materiais para imprimir coisas. Impressionante mesmo, realmente. Não, eu só queria te mostrar isso aqui. Você quer essa folha aqui com essa folha impressa a partir de uma impressora 3D? E outra coisa, viu? Eu escrevi meu nome aqui embaixo, tá vendo meu nome aqui, ó? Também é uma impressão. Porque quando você deixa um rastro de alguma coisa aqui nessa superfície do papel, utilizando um objeto que vai depositar sua tinta ou um resquício aqui, um resquício do seu próprio corpo aqui, isso também é uma impressão. Caramba, é mesmo, né? É mesmo, cara. E então aqui são várias impressões. E, pô, cara, tô impressionado, hein? Parabéns aí pela sua cadeia de impressão. Pois é, agora tá todo mundo aqui. Eu tô impressionado com tudo isso, você também. Aí você termina a sua conversa e pode ir embora, né? E enfim, acho que minha criatividade
meio que acabou agora, depois desse grande vacilo aqui, desse pensamento. E veja, agora eu estou aqui não mais no meu carro, acho que dá para perceber pelo barulho, mas eu estou agora imprimindo as folhas que eu tenho que imprimir, falando sobre uma eventual história onde pessoas ficaram impressionadas com a impressão de impressoras 3D imprimindo uma folha que foi impressa numa outra impressora que foi criada para uma impressora 3D. Boa noite.